Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre lei dos cossenos. Primeiro eu vou ler a definição de lei dos cossenos para vocês. Depois a gente vai olhar para a linguagem matemática. Em qualquer triângulo, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados. Até aqui está parecendo Pitágoras. Menos 2 vezes o produto desses lados, pelo cosseno do ângulo oposto ao primeiro lado. Epa, tô entendendo nada. Vai entender agora. Vamos lá. Desenhei aqui um triângulo acutângulo e um triângulo obtusângulo. E vou fazer a mesma equação em linguagem matemática. Vou passar essa sentença para a linguagem matemática e vai valer para os dois triângulos. Perceba que eu tenho os três lados indicados e de um lado eu tenho o ângulo oposto a ele, tá vendo? De um lado eu tenho o ângulo oposto. Por notação a gente está chamando esse lado de A, mas não confunda, agora não é mais hipotenusa. O A aqui é o lado que tem o ângulo oposto indicado, o ângulo que eu vou usar. Então, o lado ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos outros dois. Até aqui tá parecendo Pitágoras, mas não é Pitágoras. Isso também vale para triângulo retângulo, tá? Mas não é Pitágoras. Menos 2 vezes o produto desses lados dos outros dois, né? B vezes C vezes o cosseno do ângulo oposto ao primeiro lado. Então, o primeiro lado é o A, o ângulo oposto a A, que é o θ, que eu chamei aqui de θ. Esse tipo um Ozinho é θ, é uma letra grega, tá, gente? Podem chamar de alfa, beta, x, o que vocês quiserem. Então, a lei dos cossenos te dá essa equação. É essa equação que vale para todo triângulo. Como que a gente vai saber que ângulo e que lados usar? Os lados eu vou ter que usar os três. Eu tenho que ter os três lados ou querer um lado tendo os outros dois. E o lado que você vai isolar aqui vai ser sempre o lado que tem o ângulo oposto, tá? Na lei dos senos, a gente precisava de 2 ângulos e 2 lados. Agora, na lei dos cossenos, a gente só precisa de um ângulo. Também é uma forma de decidir qual lei usar, seno ou cosseno. Primeiro exemplo. Tem um triângulo aqui, que a princípio está parecendo um triângulo acutângulo, mas não importa. Eu tenho um ângulo e o lado oposto a ele, que é o x. E os outros dois lados, então, lei dos cossenos. O que a lei dos cossenos diz? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de θ. Vamos ver quem é quem aqui. O lado que está isolado é sempre o lado oposto ao ângulo que eu estou olhando. Então, é o lado x. X ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 25 ao quadrado menos 2 vezes 12 vezes 25 vezes o cosseno de 64, que é o ângulo que está aqui no triângulo indicado. Vamos começar a fazer essas contas. 12 ao quadrado, 144. 25 ao quadrado, 625. Menos 2 vezes 25, 50. 50 vezes 12, 5 vezes 12, 60. Então, 50 dá 600. Menos 600 vezes o cosseno de 64, que lá na tabela trigonométrica é 0,438. Certo?
x ao quadrado é igual 144 mais 625 dá 769. Menos essa multiplicação aqui, vocês podem até fazer na calculadora. Isso dá 262,8. Subtraindo, x ao quadrado é igual 506,2. Essa raiz aqui não tem exata, tá? Mas quando você tirar a raiz de 506,2, vai dar aproximadamente 22,5. Vocês podem calcular isso na calculadora, tá? No botão de raiz quadrada. Então, aproximadamente 22,5, descobrimos o valor do lado x. Beleza, pessoal? Uma observação sobre o cosseno de ângulos obtusos. Por quê? Porque na lei dos cossenos, nós precisamos dos cossenos do ângulo. E o cosseno de um ângulo obtuso, ele é sempre igual ao simétrico do cosseno do seu suplemento. Por que eu estou falando isso? Porque se por acaso eu for usar a lei dos cossenos para um ângulo obtuso, o cosseno que eu vou usar é negativo. Então, por exemplo, o cosseno de 135 vai ser menos o cosseno de 45, que é o suplemento. Então, é menos raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 160 é menos o cosseno de 20, que a gente vai olhar na tabela trigonométrica. O cosseno de 132, eu nem coloquei aqui, vamos colocar, é menos o cosseno de quem? 132 para 180, 45, 48. Então, menos o cosseno de 48. Olhando na tabela, cosseno de 20, 0,940. Então, o cosseno de 160 é menos 0,940. O cosseno de 48 é 0,669. Então, o cosseno de 132 vai ser menos 0,669. Por que eu estou falando isso? Vamos fazer um exemplo que eu vou usar o cosseno do ângulo obtuso. Olha esse exemplo 2. Tem os 3 lados indicados e o ângulo oposto a um dos lados. Vamos usar novamente lei dos cossenos. Vou colocar a lei aqui com A, B e C. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo. A é o próprio x, né? Que é o oposto ao ângulo. Então, x ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes 20 vezes 6, vezes o cosseno de 100. Vamos fazer essas contas. 20 ao quadrado, 400. 6 ao quadrado, 36. 2 vezes 20, 40. 40 vezes 6, 240. Vezes o cosseno de 100. O cosseno de 100 é menos o cosseno de 80 graus. Eu estou indicando aqui, mas vocês não precisam nem indicar. Vocês podem pegar direto. X ao quadrado é igual a 436, né? 400 mais 36, menos 240, vezes o cosseno de 80 é 0,174. Então, menos isso, né? X ao quadrado é igual a 436, menos com menos dá mais. Aí vai somar. 240 vezes esse valor, 41,76. Somando aqui, 436 mais 41,76, 36 mais 41 dá 77. Então, 477,76. E vamos tirar a raiz
desse número, 477,76, e vamos ver quanto dá. Isso dá aproximadamente 21,86. É o valor do lado X. A lei dos cossenos ela é um pouquinho mais complexa que a lei dos senos. Mas você sempre vai ter o lado que está isolado, que é o A ao quadrado, ele sempre vai ser o lado oposto ao ângulo que você estiver olhando. E ela até metade dela é bem parecida com Pitágoras. Depois tem esse menos 2 vezes os lados vezes o cosseno. Ok?